Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pessoal, né? Espero que se acomodem aí. Eu acho que o vídeo de hoje vai ser bem legal. Tô gravando um domingo. Eu sempre gosto de gravar assim, um vídeo assim depois da missa, porque eu tô mais calmo, mais meditado, mais em paz. E agora que eu posso comungar finalmente, graças a Deus, eu chego mais em paz mesmo em casa, sabe? Medito e vou gravar. Tanto é que tava fazendo minhas meditações aqui, cachimbando. Aí eu quebrei mais um cachimbo sem fazer nada. Eu fui apenas, porque ele é acoplado, né? A piteira, eu tô todo de preto, aí não ajuda a mexer, mostrar as coisas. A piteira é acoplada, né? Ao fornilho, ao cachimbo. Aí tem que tirar para limpar. E ano passado, se não me engano, eu vi um vídeo de um cara que fala sobre fumo e tal, fumo de verdade, não tô falando de drogas. E ele falou assim, porque cuide dos... por que não? Ele falou assim, cuide dos seus cachimbos, tudo mais, tenha cuidado, tudo mais, mas saiba, você vai quebrar os seus cachimbos. E esse já é o segundo cachimbo que eu quebro, é muito gozado, né? Eu não sei se é o segundo esse ano, eu acho que aquele corpo que eu quebrei foi esse ano também. É o segundo que eu quebro esse ano, né? Muito triste, cara, muito triste. Muito triste. Muito triste. Eu tinha 3 cachimbos, agora só tenho um, né? E mesmo assim ele ainda tá meio... mais ou menos. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso, só quis compartilhar isso porque eu achei engraçado. Eu meditei, terminei de fumar. Aí eu falei assim, agora eu vou gravar o vídeo. Só deixa eu aqui dar uma limpada. Pá, quebrou. Caraca, mais uma coisa esse ano, né? Mais uma, mais uma. Mas é muito gratificante aqui poder fazer mais um vídeo. Depois de uma missa, depois de uma meditada. É muito bom, muito bom. Para compartilhar coisas interessantes. E hoje pretendo compartilhar uma experiência pessoal, né? Algo mais intimista, não porque eu tenho pretensão de compartilhar minha vida pessoal, até porque ela não tem nada de extraordinário, não tem grandes experiências para compartilhar, mas eu achei um acontecimento muito interessante para se refletir. Como vocês bem sabem, ou podem saber, né? Porque eu sei que tem algumas pessoas que me conhecem na vida real, que veem meus vídeos e aí essas pessoas sabem desses detalhes da minha vida. Eu sou catequista infantil, né? Eu dou catequese. E eu lido com crianças. E eu gosto muito de lidar com crianças, cara. Eu sou apaixonado, de verdade. Eu gosto de registrar isso também porque é algo genuíno mesmo. Não é que nem um hobby. Sabe, eu gosto de jogar videogame. Eu gosto de jogar videogame, de fato. Eu tenho um canal sobre isso que é o Cartolindos, eletrônica e videogame. Né? Eu gosto de jogar videogame. E até posso falar, talvez, que eu sou apaixonado por jogar videogame e ver sobre videogame. Mas eu não fico aqui falando, eu amo jogar. Eu não fico esperando, contando as horas para jogar. Mas para ter meus encontros com as minhas queridas crianças da catequese, eu literalmente conto as horas. Eu conto, falta não sei quantos dias. Aí tô na segunda, falta 3 dias não, terça, quarta, quinta, sexta, falta 5 dias. Aí, hoje é terça, falta 4 dias. Falta 4 dias. Aí eu fico pensando essas coisas assim, eu acho interessante. É aí que eu penso, realmente, eu sou apaixonado nisso, cara. Eu sou apaixonado em lidar com crianças. E... olha, lá eu dou encontro catequético, eu não gosto muito de falar aula, porque sou professoral, né? E eu não tenho nenhuma formação, por enquanto, eu não tenho nenhuma formação teológica, não tenho autoridade por ser, não sou ordenado, né? Então não tenho autoridade de ordenação, não tenho autoridade sacerdotal, mas não, na verdade, eu não tenho autoridade nenhuma, a não ser a minha autoridade de vida, no caso, de experiência de vida, de eu ser mais velho do que eles. Mas só isso, não é como se eu fosse muito mais velho, quarentão, sabe?
É, mas ainda assim eu amo lidar com crianças, é muito bom mesmo. Né? E eu tive uma experiência que eu achei que eu não ia ter tão cedo, pelo menos. Os frutos do meu amor por falar sobre Jesus, por dar catequese, sobre catolicismo, eu fui dar o meu encontro, né? E eu sou um auxiliar, ou um segundo catequista, melhor assim colocando, eu sou um segundo catequista, um auxiliar. Então eu cheguei lá e nem dei o encontro todo sozinho, né? Eu dividi o tempo com meu colega catequista e ele deu uma parte do encontro, eu dei só o finalzinho. E eu gosto nos encontros estimular perguntas, estimular a curiosidade das crianças. E eu tiro algumas dúvidas, falo sobre os assuntos da catequese, a pauta do dia, né? E faço umas ligações interessantes para as crianças terem algumas noções de vida, de catolicismo. E eu lembro que ontem eu falei assim, porque eu dou aula todo sábado. Hoje é domingo, então Ontem eu falei assim para as crianças. Vocês sabem quanto vale a alma de vocês? Fiz a pergunta séria. E aí, é claro, como são crianças, algumas galhofas foram ouvidas. Tipo, 5 mil, uma mansão, ouro, não sei o quê. Foi bem engraçado. É, e aí, com isso, eu falei assim, então, a alma de vocês vale literalmente um Deus perfeito crucificado. E se você parar para pensar, isso é verdade. A nossa alma, a minha, a sua, a dos seus pais, dos seus parentes, todo mundo, a alma de todos nós vale um Deus perfeito crucificado nos nossos lugares, para redimir os nossos pecados, né? Então, eu falei isso, né? Fiz algumas colocações, respondi perguntas. E aí no final do encontro, as crianças foram embora, eu fiquei na sala arrumando minhas coisas para ir embora, preparando para ir embora, e ficou uma criança na sala. E essa criança, ela ficou meio que sem saber se ir embora direto, se vinha falar comigo, né? Aparentemente ela queria falar, assim, tal. Aí ela esperou ficar sós ali na sala, só eu e ela. Assim, ficou os catequistas, mas eles ficaram ali na porta, recepcionando não, se despedindo das outras crianças. Aí eu me arrumando as coisas assim. Aí eu vi que a criança estava entre ir embora e vir falar comigo, eu falei, vou marcar um 10 aqui e ver o que essa criança quer. Aí ela veio até mim. Aí ela veio assim, bem desconfiada, bem sem jeito. Aí ela veio falar comigo. Aí quando ela veio falar comigo, ela chegou assim, como quem não quer nada. Ela falou assim, posso falar com você? Eu falei, pode. Diga, o que você quer? Aí eu já tava com o coração doído, porque eu sou tão acostumado a receber notícia ruim, que eu já fico esperando notícia ruim o tempo todo. Tudo que vem assim eu já espero o pior, porque aí, se não for coisa ruim, oba, aleluia. Enfim, posso comemorar alguma coisa. E aí ela veio falar comigo, ela falou assim, ah, não, porque ultimamente eu andava bem descrente, eu não acreditava muito em Deus e tudo mais, eu tava bem morna nessas coisas assim. Ela não falou morna, né, criança? Eu sei que você não vai conceber isso na cabeça, uma criança falando morna, ela não falou morna. Mas ela falou que ela tava bem descrente, que ela tava bem afastada dessas coisas. E por causa das coisas que eu falei no último encontro e no encontro do dia lá, ela estava acreditando mais em Deus. E engraçado que durante o finalzinho da aula, quando eu dou esse momento para fazerem perguntas, para responderem perguntas gerais e tudo mais, ela
fazia muitas perguntas sobre fé, coisas que você realmente, se você parasse para ver as perguntas dela especificamente, ela soavam perguntas muito de alguém que está duvidando da fé e tudo mais. E ela fazia essas perguntas e etc. E eu não me liguei. Aí quando ela veio falar isso, eu me liguei nas perguntas dela durante a aula. Aí ela falou assim, não, porque eu estava muito afastado, não sei o quê, e por causa de você, eu vou ter a rezar mais, a sentir mais Jesus, a ir mais na missa e tal. E eu só queria agradecer, porque você foi muito importante para isso acontecer. Muito obrigada. Aí ela começou a ficar meio emocionada, assim, com a voz meio chorosa. Aí ela perguntou assim, posso te dar um abraço? Aí eu, naquele momento, já estava totalmente desconcertado, né? Porque eu não sabia que esse tipo de coisa poderia acontecer comigo. Aí eu falei assim, pode sim. Aí ela veio e me abraçou, assim, fortão. Aí essa criança me abraçou e foi. Aí ela, não, muito obrigado. Aí ela foi embora. E naquele momento, em diante, passei o dia pensando sobre isso, e hoje também. Você percebe as coisas que você mesmo fala, às vezes, ou acredita, e a gente acaba se desligando. A gente vai meio que no automático, né? Não que eu dou aula no automático, mas dou os encontros, a aula no automático. Mas às vezes a gente não se liga tanto na profundidade das coisas que a gente crê e confia, né, e tem fé. Ela fez aquilo ali e eu percebi que o quão poderoso um ato de fé, um ato de carinho, de amor, de cuidado, no sentido de você, eu por exemplo, eu tomo cuidado, eu estudo as coisas que eu vou falar, porque eu sei que se eu falar alguma coisa errada, eu posso estar condenando alguém, né? Uma vida de sofrimento, uma vida de descrença, porque ela não tinha as ferramentas necessárias para voltar para a fé, entendeu? Então eu não fico pregando, né? Olha que prepotência. Então eu não fico falando sobre prosperidade para justamente evitar frustrações, evitar descrentes, evitar pessoas que vão embora. Eu quero que meus catequistas, meus catecúmenos, né? Assim, acho que é assim que fala, saiam da minha catequese sem saber rezar as orações básicas de um católico, que é um Pai Nosso, um Ave Maria, um credo. Eu não quero que eles não tenham ferramentas para voltar para casa se eles se afastarem por algum motivo. Eu quero nem que eles se afastem, mas como eu sei que é natural da vida a gente se afastar de vez em quando, que eles tenham pelo menos uma luz que mostre para eles o caminho de volta para casa. E ela falou assim, porque você foi muito importante para isso, tudo mais, e agora eu acredito mais em Deus. E aí eu fiquei pensando assim, caraca, óbvio que ela pode futuramente se afastar, ter uma crise de fé. Todo mundo tem uma crise de fé. Ela tem uma crise de fé, que não sei o que, e se afasta da igreja. Mas e se ela nunca se afastar por causa de alguma coisa que eu falei? Alguma coisa que eu falei ter sido tão forte na vida dela? E obviamente o mérito não é meu, é do Espírito Santo que me usou e fez eu falar alguma coisa que para aquela pessoa funcionou muito bem. E se ela nunca se afastar por causa de algo que eu disse? Eu posso ter descondenado uma alma, eu não vou nem falar salvar, seria muita prepotência, eu não salvo ninguém, né? Mas eu posso ter descondenado uma alma por um cuidado, por um ato de amor, que é estudar e evitar falar besteira, né? Ajudar as pessoas a encontrar o caminho da verdade, o caminho da salvação. E aquilo ali, e isso é uma coisa muito bonita de você pensar, uma coisa muito importante, uma coisa muito grande. Eu falei para eles, a sua alma vale um Deus perfeito crucificado. A minha, aí às vezes você escuta isso, você pensa na sua alma logo. Mas a alma da sua mãe vale a mesma coisa. A alma do seu pai, dos seus amigos, dos seus inimigos. A alma de todo ser humano, pecador, vale um Deus crucificado. Eu não sou mais importante que aquela criança e ela não é mais importante que eu. Nós dois somos igualmente importantes para Deus. E eu posso ter ajudado a salvar mais um filho de Deus. Olha que coisa bonita, sabe?
E eu fiquei realmente muito desconcertado. E, para além disso, além de eu ter ajudado, ela também me ajudou. Aquele abraço ali que ela me deu foi algo que me preencheu de uma alegria que afastou literalmente todas as trevas que estavam no meu coração, sabe? Quando eu vou comungar, eu sinto a mesma coisa. Eu senti a mesma coisa que quando eu vou comungar. Quando aquela criança me abraçou, eu senti uma alegria tão grande como eu sinto quando eu vou comungar. Não é que o abraço dela, sabe, substitui a Eucaristia. O abraço dela foi tão importante, foi tão me modificou tanto quanto a Eucaristia me modifica toda vez que eu comungo, né? Mas eu não estou falando que é isso, eu estou falando que a alegria que me tomou, a esperança, o fervor, o fogo de continuar foi tão forte quanto as outras coisas da fé, sabe? Um simples ato, um abraço, mas que foi genuíno, que foi amoroso, sabe? Que foi tenro, um abraço de uma criança buscando o caminho de volta para casa, sabe? Foi uma das melhores experiências, definitivamente, se não a melhor. É difícil catalogar, até porque a gente não chegou nem no meio do ano, mas eu arrisco a dizer que essa foi literalmente uma das melhores experiências que eu já tive em toda a minha vida. Um abraço de uma criança buscando o caminho dela de volta para casa, sabe? Foi indescritível. Eu acho que essa é a melhor palavra, indescritível. E não é porque foi a criança A, a criança B, ou sequer porque foi uma criança. Claro, por ser uma criança, toca a gente mais, né? A gente fica mais sentido. Qualquer coisa que acontece com criança, geralmente toca a gente de uma maneira diferente do que quando acontece com um adulto. Se um adulto morre, se uma criança morre, todo mundo já ficou. Então, a criança ela tem um poder de mexer com a gente de um jeito diferente. Mas não é querendo quantificar, catalogar, mas realmente foi algo que mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu consigo dizer que mudou minha vida. Aquilo ali eu não vou esquecer. Eu nunca vou esquecer aquele abraço. Sabe? Aquilo ali me revigorou de uma forma, me fez pensar sobre o valor da minha própria alma, da alma dela, o valor das coisas que eu faço para Deus. Cada livro que eu leio, cada minuto que eu passo estudando, cada segundo que eu me dedico para Deus tem um valor muito grande, sabe? E, e isso muda as pessoas, sabe? Entender esse amor. Você provavelmente, muitas pessoas que estão vendo esse vídeo não são catequistas, óbvio, não vão ter essa mesmíssima experiência. Mas se você faz alguma coisa para Deus e você vê os frutos, por mais ordinário que seja, mais simples, é gostoso contemplar aquilo, contemplar a graça divina acontecendo. As pessoas ao seu redor sendo contagiadas por aquilo que sai de você, não pelo seu mérito, mas pelo mérito da providência divina, a graça divina sendo exercida sobre você. Muito bom mesmo. Aquilo foi extremamente revigorante, sabe? Eu sou apaixonado por isso. Eu fui para a missa hoje de um jeito totalmente diferente. Muito mais apaixonado pela missa, muito mais apaixonado por Deus. E olha, eu vou me aprofundar sobre isso num outro vídeo. Mas, pelo menos ser católico, eu não vou falar de protestantismo, porque é muita denominação, muita seita, sabe? É muito amplo, de uma forma literal falando. É muito amplo as experiências que você pode ter numa igreja protestante.
né, o pentecostal, né, em outras religiões. Mas ser católico, cristão católico, assim, no começo da adolescência, já, se você não for de berço seria ótimo também, mas o problema de ser católico de berço é que você perde essa graça de quando você se converte, quando você entende. Esse processo, uma mistura de aperocalia e metanoia, sabe? Tipo, um processo de arrependimento e de agradecimento por você entender certas coisas que você não entendia antes. Você perde um pouco desse processo, porque geralmente quando o católico é de berço, ele faz as coisas de forma mais doutrinal. Aí depois eu falo melhor sobre isso. Que eu às vezes acho que é melhor uma pessoa se arrepender, nunca ter sido católico, se arrepender e virar católico, do que ter sido sempre católico. Mas uma das melhores coisas para mim de fato é a pessoa se arrepender dos erros dela, esse gosto de se arrepender e seguir esse caminho. Religião não é para adolescente, definitivamente. Mas ser católico não é seguir uma doutrina. A melhor coisa do catolicismo está na meditação. Meditação e na tradição. Englobando magistério, englobando Bíblia. Né? Então, quando você junta esses dois, é muito poderoso na vida de uma pessoa, jovem principalmente, aprender das virtudes, da obediência, da magnificência, da paciência, sabe? Da modéstia, isso tudo aplicado na vida de um jovem, cara, muda completamente ele, sabe? Muda mesmo, sabe? Então, e eu falo isso falando de experiência própria também. E eu fico pensando isso sendo aplicado na vida daquela criança, na vida das outras crianças ali que eu dou o encontro, na vida do meu colega catequista que dá aula junto comigo. É muito bom, sabe? Isso tudo é muito bom. E eu espero que esse não seja o único fruto, né? Se for, eu posso morrer feliz hoje. Morrer feliz de ter ajudado Deus com Ele me usando, né? Para descondenar mais uma alma. Né? Ou dar as ferramentas para a pessoa não ser condenada. É que nem aquela passagem: haverá mais alegria no céu pelo arrependimento de um pecador, né? pela conversão de um pecador, do que a salvação de 100 justos, de 1000 justos, né? Então, aos poucos eu entendo um pouco essa passagem, sabe? Realmente é uma alegria imensa. Que nem a parábola do filho pródigo, né? É uma alegria muito grande ver uma ovelha perdida voltando para casa, um filho perdido voltando para casa. É muito bom, sabe? Se arrepender e querer melhorar. Eu fico muito feliz com tudo isso. É um processo muito bom. Então, que a gente possa refletir melhor sobre o valor das nossas almas, o valor de fazer as coisas com amor e carinho, o como isso pode mudar a vida das outras pessoas. Né? Você pode ser só músico, você pode ser só catequista, você pode trabalhar na igreja no setor mais, assim, oculto no sentido de, tipo, mais aos backstage, sabe? Que ninguém percebe, mas cada detalhe na igreja católica pode converter uma pessoa. Eu falo isso também por experiência própria. Por exemplo, quando eu comecei a ir na missa, sozinho, né? Eu vou na missa sozinho sempre. Né? Eu sempre estou sozinho na igreja. Mas quando eu comecei a ir na missa, eu ia sozinho. Eu vou sozinho. Eu ia sozinho e uma das coisas que mais me agarrava, e que me agarra até hoje, né? Mas não é só isso. À igreja e ao catolicismo é a estética. Né? A minha igreja não tem tantas artes barrocas. Eu gosto muito do barroquismo. Eu fui numa igreja barroca, assim, em Vila Isabel, aqui no Rio, e foi bem desconcertante, assim, pra mim. Foi uma experiência bem gostosa. Mas
a magnificência da estética católica é muito poderosa. E não está só na estética visual, também está na estética sonora. Eu lembro que, além da estética visual, apesar de não ser o ponto forte da minha igreja, o que me pegou muito foi a estética sonora, a música, sabe? Eu tenho minhas críticas à música na igreja, sabe? Esse negócio de violão, bateria, tudo, tá. Lá não tem bateria, mas bateria, violão, essas coisas muito agressivas sonoramente, desconcentra um pouco. Mas um bom vocal, ele te faz sentir, sabe? Sentir a presença do Senhor ali. Duas coisas que me pegaram muito na igreja que eu tô foi Jesus, lá no altar, tem uma imagem de Nosso Senhor crucificado bem no meio. Uma cruz enorme com uma imagem do Senhor lá crucificado. Muito linda. Já teve vezes que eu escorri uma lágrima enquanto eu contemplava aquela estátua, escorri uma lágrima enquanto eu contemplava aquela estátua, aquela imagem. E outra coisa foi a música. Uma das minhas músicas favoritas durante a missa é Cordeiro de Deus. E aí e tem uma menina que eu nunca vi. Por incrível que pareça, eu nunca vi ela cantando, mas eu já ouvi ela cantando. É porque eu sento muito lá atrás, então eu não vejo os cantores assim sempre, né? Mas eu lembro da voz dela até hoje. Uma das coisas que me ajudou a me converter também, a ficar mais na igreja, foi a voz dela cantando Cordeiro de Deus. E aí toda vez que chegava naquela parte, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Ai, aquilo ali é como um abraço, sabe? Um bom vocal na missa é como se um anjo estivesse te abraçando, sabe? E, obviamente, uma pessoa só consegue cantar dessa forma, não igual a minha, horrorosa, mas igual a forma bela daquela moça, quando ela tem amor pelo que ela faz. E o amor que ela tem por Deus, agindo, cantando melhor, provavelmente ela treina, né, para cantar daquele jeito, treinando para cantar melhor, me fisgou, me pegou e me levou até Deus. Né? Eu não rezo, assim, eu não rezo pra aquela mulher, né? Tipo assim, Deus é cantora, não. Eu rezo pra Deus, pra Jesus, por causa que aquela mulher me levou até Deus, através da música, né? Os escultores que fizeram a imagem do Nosso Senhor crucificado, que fica no altar, me levaram até Deus, né? Através do trabalho com o amor deles, né? E é muito bom quando ela chega no ápice daquela Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Caraca, parece que tem um anjo assim abraçar, é muito bom mesmo. Parece meio... Eu pareço meio desconcertado, mas é porque eu fico um pouco desconcertado mesmo falando isso, porque te deixa meio desconcertado. Você chega meio seco, meio de coração fechado, e aos poucos essas coisas vão te pegando. Até depois que você já se converte, depois de muitos anos, você contempla as coisas de Deus, às vezes não necessariamente na igreja, na rua, vendo uma boa imagem, uma boa construção, uma boa paisagem. Isso te fisga, te pega, te abraça de surpresa, e você só consegue abaixar a guarda e pensar, poxa, como Deus é maravilhoso. E foi exatamente o que aconteceu quando eu literalmente fui abraçado pelaquela criança. Eu vi o amor de Deus e o amor que eu tenho por Deus se transfigurando numa situação de graça. Uma menina arrependida querendo voltar para a casa do Senhor. Né? Isso é muito maior do que provavelmente eu estou percebendo agora e do que você está percebendo vendo esse vídeo. É muito bom mesmo. Bom, mas é isso, o vídeo de hoje é esse. Apesar do meu cachimbo quebrado, eu tive boas
Eu tive algo para poder alimentar minha alma, algo de verdade, né? Não que o cachimbo alimente minha alma, mas o tabaco alimente minha alma. Mas esse abraço foi revigorante em diversas formas da minha vida. Espero que isso aconteça com outras pessoas também, porque eu em 2019 não me imaginava numa situação sequer parecida com essa. E tão cedo. Então eu espero que isso aconteça com mais pessoas. Seja você um músico, seja você um padre, um seminarista, um catequista, um varredor de calçada. Saiba que você pode sim dar frutos. Basta você fazer tudo com amor a Deus. Espero que as pessoas percebam isso com o tempo. No mais é isso. Até o próximo vídeo e tchau!